Olá, olá, vocês, 7h03, entrei um pouquinho atrasada, ainda estou aqui abrindo o material aqui que a gente vai estar falando hoje. Hoje o papo vai ser bem bacana, nós vamos estar falando sobre o Ministério dos Anjos. Sim, um tópico que eu acredito que nós cristãos não exploramos tanto. E eu vejo, sinceramente, que um dos pontos que a gente não explora tanto é porque uma das vertentes é de pessoas que entram por uma linha de mistificar essa questão do Ministério dos Anjos, de falar sobre anjos, né? Ou entrar na cilada de começar a entrar em adoração de anjo, a cultuar anjos, e não. Quando a gente fala do Ministério dos Anjos, é porque Deus realmente delegou um exército de criaturas criadas por eles, então divinas, para ajudar nós cristãos, aqueles que estão aliançados com Ele. Então é muito importante a gente entender aquilo que Deus colocou a nosso dispor. E como que nós podemos aqui na Terra, sabe, ativar o mundo espiritual. Trazer o reino de Deus aqui para a Terra e como que o Ministério dos Anjos fazem parte disso. Então este é um ponto que eu acredito que é super importante para a gente realmente entrar numa conversa importante a respeito disso. Vocês mesmo aí que estão na live, que eu estou dando oi aqui para vocês. O quanto que vocês já estudaram ou pararam para pensar a respeito do Ministério de Anjos que estão aí ao nosso redor, e eu acredito por fé que sim, existem anjos que estão aqui ao redor da minha vida, da minha casa, em tudo que a gente faz. Você sabe como orar a respeito disso, porque você não pede nada diretamente para anjo. Então a minha sugestão é para a live está começando agora. Se é algo que você acha que vale a pena e que é pouca gente que entende, a minha recomendação é que você aproveite agora, entre e comece a compartilhar essa live com alguém. Se você está vendo essa live agora gravada, minha recomendação é dê uma acelerada, porque isso aqui é apenas uma introdução, dê uma acelerada aí de 5 minutos, para que a gente possa realmente, você possa pegar o conteúdo já começando na hora certa, combinado? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos falar do Ministério dos Anjos, porque você muitas vezes acredita em Deus, você muitas vezes é uma pessoa cristã que crê no poder da palavra, né? Mas você vive como se estivesse sozinho, você executa atividades na sua casa, no teu trabalho, na tua empresa, como se tudo fosse na força do teu braço. Se não é você trabalhar com a campanha de vendas do teu produto, nada acontece. Se não é você para educar teu filho, nada vai acontecer. Se não é você ensinar o teu filho, ele não vai bem na prova. Então, a sensação que dá é que o peso está tudo em cima de você. A sensação que dá é que tudo só acontece se você executa. E eu estou aqui para te dizer, e quem já me conhece há um bom tempo sabe, que nada na tua vida acontece fora da ordem divina, fora daquilo que Deus tem para tua vida. Por mais que você possa botar esforço ou não, Deus opera a favor daqueles, né, que realmente amam a Deus. Deus opera, né, a favor daqueles. Então é em cima disso que nós vamos falar. Mas agora o ponto que eu quero dizer é, quando a gente fala Deus opera, o que você tem na tua cabeça? Que é somente Deus, do seu trono de graça e poder, que está fazendo tudo? Ele tem um exército, ele tem uma equipe que ele despacha do seu trono de glória para atuar a favor daqueles que hão de herdar a salvação, a favor daqueles que são aliançados com ele. Então é sobre isso que eu quero falar para você, que número 1, muitos dos cristãos estão vivendo como se estivessem sozinhos, mesmo crendo em Deus, mas eu quero dizer que existe um governo espiritual operando a seu favor. Primeira coisa que eu quero dizer,
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita em anjos? Ou você vive como se eles não existissem? Vamos lá, vocês acreditam em anjos? Ou você vive como se eles não existissem? Outra questão, porque a maioria das pessoas até acredita em anjos, mas ainda vive como se eles estivessem lá e vocês aqui. Não vê uma conexão da tua vida com o ministério dos anjos. Então hoje eu vim falar de algo que não é místico, não é misticismo. Eu vim te mostrar que existe um sistema operacional espiritual organizado. Eu vou repetir. Existe, Deus tem e existe no mundo espiritual um sistema todo estratégico, operacional, espiritual, organizado, com ordens, designações, operações ativas, trabalhando a favor daqueles que pertencem a Deus. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, já começando essa live claramente, é que existem anjos. A gente sabe isso, é lá da época de Gênesis, quando, né, houve a questão do anjos do mal, anjos do bem, quando houve a rebelião do anjo, né? Então, mas tem os anjos de Deus que estão realmente louvando a Deus, glorificando a Deus e estão operando aqui na terra, tá certo? Então eles pertencem a Deus e eles trabalham a favor daqueles que pertencem a Deus. A gente tem que deixar isso muito claro aqui, que eles trabalham, os anjos de Deus, eles não trabalham para aquelas pessoas que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da vida. Os anjos de Deus, eles operam para aqueles que são aliançados com Deus. Eles operam, eles servem aqueles que conhecem de autoridade espiritual, conhecem da palavra e conhecem a Deus, tá bom? Então esse é um ponto muito importante. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos lá. Anjos não são criaturas místicas, não tem a ver com misticismo. Anjos não são enfeites espirituais. Aquela questão de você ter um anjinho lá da árvore, beleza, não tem problema nenhum. Mas eles não são apenas um enfeite espiritual, em que, quando você imagina Deus no seu trono de glória, tem os anjinhos lá batendo asa, então eles estão ali apenas para glorificar Deus e tá ali ao redor de Deus. Não, não é um enfeite do céu, não é um enfeite espiritual. Eles são agentes do governo de Deus. Os anjos são agentes do governo de Deus. E tem mais. Existe uma comissão do céu operando na terra. Então existe uma comissão do céu que está operando nessa dimensão da terra. Que existem, no mundo espiritual existem várias dimensões. E nessa dimensão, onde nós estamos, que é a dimensão da terra, existem anjos operando aqui na terra a nosso favor. Você já parou para pensar nisso? Você conhecia isso? Eu quero que alguém escreva aqui. Vamos lá. Então, anjos não são enfeites que estão lá só perto do trono de Deus, glorificando a Deus, cantando música para Deus. Não, 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 não. Anjos, eles têm uma missão, entendeu? E eles operam num governo aqui na terra, tá bom? Então vamos continuar. Então, voltando aqui pro meu material, que eu quero continuar aqui, esse material é bem denso aqui. Então vamos lá. Quem são os anjos? Vamos falar agora de quem são os anjos. Anjos, primeira coisa, são seres criados, foram criaturas que foram criados. Então aqui tem, primeira coisa, eles não são humanos. Anjos não são humanos. Eu vou dar um exemplo. Anjos são seres espirituais, mas eles não têm alma. Você, como um filho de Deus, você tem um corpo com uma alma e dentro você tem um corpo que dentro do teu corpo tem uma alma e você é um ser espiritual. O anjo é um ser
espiritual. O anjo não tem alma. Um anjo não tem emoções. O anjo não fica triste. O anjo não fica alegre. O anjo não fica bravo. O anjo não fica com emoções. O anjo não se emociona quando você chora. O anjo não emociona quando você fala algo bonitinho para ele. O anjo é um ser espiritual. E ele é um ser espiritual com assignment, que é com propósito. E em cima disso, eu quero que você que está com a Bíblia, abra o teu livro em Hebreus. Eu vou abrir aqui rapidamente, que eu quero pegar esse versículo aqui. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Que eu vou abrir bastante a Bíblia hoje aqui com vocês. Ok? E visto com... aqui. Não são eles espíritos ministradores. Olha o que está falando aqui em Hebreus. Não são eles espíritos ministradores enviados para aqueles que hão de herdar a salvação? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, esse versículo em Hebreus 1, capítulo 14, ele já traz claramente a explicação de quem são os anjos, espíritos ministradores. Essa é a função de um anjo. A função de um anjo é ser um espírito ministrador. Enviado, eles são o que então? Enviados, comissionados, direcionados para servir. Prestem atenção. Deus designou anjos para te servir. Deus designou anjos para te servir. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra. Aqueles que hão de herdar a salvação. Então, se você é alguém que foi designado para herdar a salvação, e que significa que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Então, os anjos são seres espirituais, ministradores, que são enviados para te servir. Eu quero que você leia e releia e veja todas as versões de Hebreus 1, capítulo 14. É isso que fala, pois na verdade eles não... esse é o ponto que eu quero trazer. Pois na verdade ele não socorre os anjos. Aí outra coisa, presta atenção que fala em Hebreus 2, versículo 16. Eu agora vou para o versículo 16. Outro versículo, tá? Que diz: porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. O que ele quer dizer com isso aqui nessa palavra em Hebreus? Que Deus não prioriza anjos, ele prioriza aqueles que são da descendência de Abraão. E eu quero te dizer uma coisa para você. Você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida, é um descendente de Abraão. Então os anjos existem para servir aqueles que são descendentes de Abraão, aqueles que são descendentes de Jesus Cristo. Então Deus não adora anjo, Deus não cuida de anjo, Deus tem um exército de anjos para nos servir. Ele criou um exército de anjos para nos servir. Esse é o ponto que está aqui claramente falando em Hebreus capítulo 1, versículo 14, em Hebreus capítulo 2, versículo 16. Gente, é muito importante. E aí é um ponto importante, que é isso que é o mais lindo de tudo. Isso tudo é o poder da aliança que nós temos com Deus. Se você é uma pessoa que tem aliança com Deus, você tem todos esses seres angelicais para trabalharem a seu favor. E aí, quando eu vejo gente falando que faz tudo sozinha, que tudo está no lombo dessa pessoa, na força do braço dessas pessoas, a pessoa não conhece esse versículo. Que isso aqui está claramente falando, Hebreus capítulo 1, versículo 14, que eles estão aqui para nos servir. Nos servir. Este é o propósito do anjo. Esse é o propósito do anjo. Então, se você não coloca os anjos de Deus para te servir, os anjos ficam o quê? Sem fazer nada.
Porque o ministério dos anjos é realmente para te servir. Eu estou falando isso pautado em Hebreus capítulo 1, versículo 14. E aí, um outro ponto que você precisa entender é que existem categorias de anjos. A gente já ouviu falar, mas a gente não para pensar. Existem categorias de anjos. E por que você precisa saber da categoria de anjos? Porque nessa categoria existem funções diferentes. Olha, o que isso quer dizer com categoria? Existe a categoria dos anjos que são serafins, que são querubins, que são arcanjos. E em cima dessas categorias, eles têm funções diferentes. E isso mostra o quanto o mundo espiritual, quanto o nosso Deus é perfeito, é maravilhoso, é organizado. Entendeu? Então vamos lá. A primeira categoria de anjos que existe é o anjo chamado serafim. Qual é a função do serafim? A função do serafim é adoração e purificação. E existe uma palavra que eu quero ler para vocês aqui, que fala claramente sobre a função dos serafins. Está em Isaías 6, capítulo 6, versículo de 1 a 7. E eu faço questão de ler esse versículo por completo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vim ao Senhor, que é Isaías escrevendo, né, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Serafim, é a visão de Isaías, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, isso é Isaías: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de hábitos impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então, o que aconteceu aqui? Isaías, ele teve uma visão, entendeu? Então, ele viu os serafins, ele viu a glória de Deus. E não tem como. Quando você vê a glória de Deus, você imediatamente vê o quanto você é um ser falho, tá? E foi isso que aconteceu com Isaías. Mas um dos serafins voou para mim. Olha isso. Então, sim, os anjos adoram a Deus. Sim, os anjos glorificam a Deus. Essa é a função do anjo dos serafins, mas vai além. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar como um tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Então, o anjo serafim é um anjo designado para louvar a Deus, glorificar a Deus, adoração. Quando você está numa igreja e está tendo profunda adoração a Deus, os serafins estão lá ministrando. E mais do que nessa ministração de adoração, junto com a ministração de adoração do serafim, vem o quê? Vem a purificação. Então, nos momentos que você está na igreja, que você está sentindo a presença de Deus, começa com que você sentindo a presença de Deus através dos seres angelicais, que são os serafins. E sim, da mesma forma que o serafim tocou a boca de Isaías, e disse aqui que ele limpou a iniquidade de Isaías, tirou e foi purificado de Isaías do pecado, num processo de libertação, e cura, os serafins são usados para purificação. Eles são seres, agentes, espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E ele entra na função, na categoria de serafim, de glorificar a Deus, de trazer trazer a presença de Deus. Aí com isso a presença de Deus se expande e em cima disso trabalha com a purificação e a libertação. Então por isso, vamos botar em termos práticos, isso quer dizer
Que se você está entrando em um ambiente que você sente que claramente tem discórdia, que é um ambiente que claramente tem confusão, você pode pedir a Deus. Você não vai fazer oração por Serafim. Não é isso que eu estou dizendo. Você não vai dizer, Serafim, vem até aqui. Não, não é isso. Mas você pode claramente se dizer ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui te louvando, te exaltando. Nós dizemos, assim como os teus anjos estão dizendo agora, Santo, 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 nós estamos aqui dizendo Santo, Santo, Santo. E manda assim, Pai, seus anjos, ministradores, para trazer libertação, para trazer as tuas porções de cura, para trazer brasas vivas de transformação, para trazer brasas vivas de libertação. E eu declaro isso agora sobre a vida, que os anjos do Senhor estejam visitando a tua vida, visitando a tua alma, visitando o teu coração, ministrando um ministério de libertação, de transformação, trazendo adoração para a tua casa. Então é esse tipo de oração que você pode fazer. Você não vai orar para um serafim, mas você vai orar ao Senhor, porque como diz em Salmos 91, aos seus anjos, Senhor, tu dá ordens a meu respeito. Salmo 91, aos seus anjos tu dá ordem a meu respeito. E você trazendo a palavra, os anjos operam em cima disso, tá bom? Outra função que tem é a função do querubim, que são guardiões de Deus. Aonde você vê isso? Vamos lá. Gênesis 3, vamos lá, mulherada, vamos lá, rapaziada. Gênesis 3, versículo 24. Se você vai lá, você vai ver. E disse, pois, 24, produz a terra alma vivente conforme a sua... Não, peraí que eu estou no capítulo 1, desculpa, entrei errado aqui, 24, 3, 24. E havendo lançado fora o homem, pôs o quê? Querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar a árvore da vida. Então, a função do querubim é guardião de Deus, guardar o ambiente de Deus aqui na terra, tá bom? Outro versículo que tem, se você for no livro de Ezequiel, quem achar aí, vamos lá. Deixa eu tentar achar aqui rapidamente, senão eu vou pular. Eu tô sem óculos. E o livro de Ezequiel fala a mesma coisa. Eu tô em Neemias. Cadê Ezequiel? Ezequiel tá aqui. Vamos lá. Ezequiel, versículo 10, 1 a 6. É muito longo, não acho que eu vou ler tudo isso, não. Mas eu quero que vocês vejam isso. Eu quero que vocês vejam. Versículo 10, capítulo 10, o versículo de 1 a 6. E o ruído das asas dos querubins se ouviu até o alto exterior, com a voz de Deus Todo-Poderoso quando falava. Sucedeu, pois, que dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo, toma fogo dentro das rodas, dentre os querubins, entrou ele e parou junto às rodas. Então, os querubins, eles existem para guardar. É como um guardião de Deus. Aí você fala, Ana, como é que Deus despacha os querubins a nosso respeito? Da mesma forma que aconteceu com proteção, como para guardar situações. Então, imagine que o teu filho mais velho saiu e foi para um ambiente perigoso. Você, como mãe, como pai, em vez de você ficar falando, se eu não indo com meu filho, nada acontece, você fala, Pai, em nome de Jesus Cristo, eu creio naquilo que fala em Salmo 91. Que o Senhor vai mandar ordens aos anjos a nosso favor. Manda os seus querubins, os seus guardiões, proteger meu filho. Proteger o meu nome naquela reunião. Proteger o meu negócio. Guardar aquele carro. Então o que acontece? Você tá falando, Deus está mandando anjos, e anjos têm categorias com funções diferentes. Então a função do querubim é essa. É guardião. É guardião para proteger aquilo que é sagrado. E o outro que tem, que é a função muito conhecida também, é a dos arcanjos. Os arcanjos, eles têm uma função que aí no caso entra o arcanjo Daniel, né?
chamado government, que ele protege todo o governo e guerras, entendeu? Então aqui tem a questão do versículo de, deixa eu pegar aqui, Daniel 10:13, vamos para Daniel 10:13. Geralmente eu vim com os versículos todos separados, mas eu não tive tempo dessa vez, então a gente vai navegar tudo junto. Cadê o livro de Daniel aqui, mais uma vez? Daniel, depois vem depois de Ezequiel. Cadê Daniel? 10:13, tá? Daniel 10:13. Olha o que fala aqui. 10:13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, não é, eu falei Daniel, é Miguel, desculpa. Daniel é quem estava orando, né? Príncipes veio para ajudar, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Então Miguel é um arcanjo, entendeu? E ele é um arcanjo que opera nos altos níveis de conflitos de governo, de guerras realmente em territórios. Quando você fala, por exemplo, da questão de guerras que tem no governo do Brasil, questões nesse nível, entendeu? O mais importante que eu quero que vocês peguem disso é que o mundo espiritual é tão organizado, e mais, que Deus falou em Hebreus que existem espíritos ministradores que são enviados para servir, a palavra é servir aqueles que hão de herdar a salvação. E junto com isso a gente sabe que tem Salmo 91, que fala claramente que Deus dá ordem a seus anjos a seu respeito. Mas quando Deus dá ordem a seus anjos a seu respeito, não é assim, Zezinho, você que tá aí à toa, vai. Não, existe toda uma organização de arcanjo, que o arcanjo ele opera no nível de governo, de guerra e tudo. Os querubins, que são guardiões, e os serafins, que entram no ministério de adoração e purificação. Então esse é o nível do que a gente tem de conhecimento dos anjos. Talvez tenham até mais funções que a gente não sabe. Eu estou falando aquilo que eu aprendi. Eu quero deixar muito claro aqui que eu não sou nenhuma expert no ministério dos anjos. O que eu estou contribuindo aqui com vocês hoje é em cima daquilo que eu sei, que eu aprendi. O mundo espiritual vai muito além daquilo que nós podemos entender, né? Bem, um ponto muito importante, mais uma vez, é deixar claro que os anjos, eles são comissionados para aqueles que hão de herdar a salvação. Eu já deixei isso claro. Então, eles são assigned, eles são comissionados para os crentes. Nós podemos ter uma cobertura angelical, legal, de proteção na nossa vida. Deus pode colocar anjos para nos proteger, anjos para nos guardar. Então existe um ministério para os cristãos de ajuda, de proteção e de presença. Porque é isso que em Hebreus 1:14 está dizendo. Existe um ministério de que um propósito para os anjos. O propósito deles é realmente proteger o cristão. Você já parou para pensar nisso, gente? Então, uma das funções dos anjos é nos guardar, nos proteger e nos servir. Então, sim, Fabiana, você neste momento em casa tem pessoas, tem anjos, existem anjos ao redor, ministrando na tua vida, ministrando na vida dos teus parentes, ministrando e guardando essa casa, fazendo realmente o trabalho, trazendo as promessas de Deus na tua mão, entregando isso, entregando ministérios, entregando dons, entregando talentos do reino de cima para baixo, de baixo para cima. Então, aí aqui, ó, vamos lá, Salmo 91, 11, 2. Vamos para Salmo 91 agora. Eu quero pegar Salmo 91. Gente, é tanta coisa que fala na Bíblia sobre os anjos que a gente tem que parar para pensar. E a gente tem que parar para pensar, e mais uma vez aqui, não é fazer oração para anjo, mas é entender que eles estão aqui para te servir. Você chamando, né?
Não orando para eles, mais uma vez. Você usando eles ou não, eles estão a dispor para nos servir. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí no Salmo 91, versículo 11, que eu quero abrir aqui, fala claramente: porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então presta atenção. Para que te guardem em quais caminhos? Quando você está em um lugar perigoso? Não, em todos os teus caminhos. A palavra é todos. Todos. Aí o versículo 12. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra alguma. Gente, tá, mas é mais óbvio que isso? Não tem. Eles te sustentam. Essa é a função, é te proteger, é te guardar. É te guardar. Agora tem a coisa mais linda de tudo, tá? Salmo 34, 7. Vamos pro Salmo 34, 7. Eu quero convidar vocês a tomarem notas para depois vocês estudarem a respeito disso. 34, 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Presta atenção no que está falando aqui. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Existe um anjo que está aqui agora comigo, acampado ao redor daqueles que o temem e me livra. Ele vai me livrar. Ele vai me livrar de coisas que eu preciso ser livrada. Vai me proteger de coisas que eu preciso ser protegida. Eu sei que existem anjos que estão guardando a nossa vida, a minha casa, o meu trabalho. A gente precisa entender que isso é a palavra. É a palavra. Então, presta atenção numa coisa. Vamos lá. Quando você pede, por exemplo, a Deus por um milagre no seu trabalho, tá bom? Não tem nada errado você fazer uma oração, você está procurando emprego, tá? Você está com dificuldade de pedir emprego. Fala: pai, eu quero te pedir um milagre. Eu quero que o Senhor delegue um exército de anjos. Eu quero que você delegue um anjo específico. Mas eu quero que o Senhor delegue um anjo para que possa ser enviado nessas empresas de RH, nessas empresas que eu mandei o meu currículo, para que as pessoas que estão lendo meu currículo possam olhar para o meu currículo e possam me chamar para uma entrevista. Você pode fazer oração em cima do tipo, Senhor, eu tô com, sei lá, alguma coisa, uma reunião. Pai, eu quero que o Senhor despache agora um anjo. Imagina que, não, vamos fazer a seguinte exemplo. Imagine que você agora tá numa situação que você sabe que o teu filho e a tua nora estão num problema vão ter uma conversa séria que pode ser perigosa, que pode dar discussão. Você pode, naquele momento, daqui da tua casa, dizer: pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora, despacha seus anjos de maior patente para proteger, guardar, blindar a vida do João e da Maria. Que você esteja ali blindando, protegendo, que nenhum mal possa tocar a vida deles, para que não haja confusão. Purifica a boca do fulano. Manda um anjo para purificar a mão daquele anjo. Manda, Senhor, anjos para acompanharem a operação do meu marido. Manda anjos para que possam guardar a recuperação de fulano da cirurgia. Então não é você dando ordem ao anjo, é você, quando você está orando, você trazendo à existência aquilo que está na palavra. Pai, a tua palavra fala em Hebreus 1,14, que os anjos de Deus são seres espirituais, separados, para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Pai, eu sou a pessoa que crê em ti. E eu creio que o Senhor tem anjos, como diz em Salmo 91, que o Senhor dá ordem a teus anjos a meu respeito. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir, delega anjos para estarem comigo na situação A, B e C. Então, esse é o ponto que acontece. Deus move anjos para a teu respeito, para a tua proteção. Então, Deus entrega anjos para que possa trabalhar através dos anjos a teu favor. Então, é assim que funciona. É assim que funciona o mundo espiritual, tá? E tem mais, gente, prestem atenção. Os anjos de Deus, eles podem e
trazem, os anjos de Deus, eles trazem provisão. Os anjos de Deus são comissionados para te trazer provisão. Vamos para 1 Reis, versículo 19. Vamos lá, vamos achar 1 Reis, que é o segundo livro. Eu quero ir para 1 Reis, capítulo 19. Vamos lá, pessoal. Todo capítulo 3. 19, versículo 5 a 7. Achei aqui. Vamos lá. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou. Ele disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou-se a deitar. Isso está em 1 Reis 19, 5 e 7. Um anjo foi enviado, tocou na pessoa. Levanta-te e come. Em cima disso, deu água e comeu. Então, os anjos de Deus, tem a questão lá de... Eu às vezes esqueço o nome porque eu tô pensando em inglês. Mas que ele entrou em depressão. Eu esqueci o nome do profeta. Ele entrou em depressão. E aí, com isso, anjos foram mandados para servir ele. Entendeu? Sem contar, às vezes, que na Bíblia acontecem provisões que não está falando que foi o anjo que fez, mas foi os anjos que fizeram. Então, o que acontece aqui? Os anjos, eles são designados para nós, para nos dar provisão. Então, você está na tua casa, tá com, sei lá, com a questão financeira um pouco apertada. Você pode pedir a Deus que envie Elias, exatamente, eu estava com o nome em inglês, Elias. Então, Elias, chegou um momento que ele lutou com Jezebel, estava em uma depressão, em uma caverna, sem comer. Deus mandou anjos para servir Elias, para ministrar na vida de Elias, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Anjos são usados para nos dar provisão. Provisão. Existem pessoas que têm testemunho de estar em jejum de comida por dias e dias e dias. E tiveram experiências em que eles sonharam e viram anjos trazendo alimento para eles. Isso não foi um sonho. Isso aconteceu no mundo espiritual. E na mesma coisa, no mundo físico, você pode sim pedir para que Deus delegue anjos para a tua provisão financeira, de comida, de situação física. E Deus vai usar um anjo. Como que vai usar um anjo? Você está querendo dizer que o anjo vai vir na minha frente e vai me entregar um prato de comida? Não sei, eu não vou limitar Deus a alguma caixinha nenhuma. Mas ele pode sim tocar numa pessoa com condição financeira. O anjo vai, toca naquela pessoa, que aquela pessoa vai virar o pescoço, vai olhar para você e vai te dar o que você precisa. Então, o ministério dos anjos existem para te servir. A tua obrigação não é com o como. Como é que Deus vai usar o anjo? Não é a tua obrigação. A tua obrigação é declarar a palavra, é declarar aquilo que está na promessa de Deus, que você está aliançado a essa promessa. E em cima disso, permitir o mundo espiritual ser ativado a seu favor. O mundo espiritual na terra é ativado através da palavra. Então, os anjos são comissionados para te servir. E a outra coisa que eu quero que você entenda é que o anjo, ele não responde quando você chora, quando você grita, quando você esperneia, quando você elogia o anjo. Por isso que não pode entrar nesse lado de adoração a anjo nenhum. Você adora a Deus por mandar anjos a teu respeito. Mas anjo responde à palavra de Deus. Você quer ver anjos e mais anjos batendo na tua casa? Começa a declarar a palavra de Deus. Porque em cima disso, o anjo opera em cima da palavra. Quando você entra num momento de adoração, os anjos de Deus entram em comunhão com aquilo. E traz para você os presentes que Deus tem para a tua vida. Quando eu falo presentes, estou falando de dons, estou falando de milagres, estou falando de curas. Sim,
traz de Deus, do trono de Deus para tua vida. Então, o anjo, o mundo espiritual é ativado através da palavra. E quando eu falo o mundo espiritual é ativado através da palavra, o que eu quero dizer com isso? Os anjos são ativados através do poder da palavra. É isso que escuta, é isso que toca o coração do anjo. Não estou dizendo que o anjo tem coração, é uma forma, uma expressão minha. Mas é isso que toca o anjo, é isso que faz o anjo entrar em movimento. É isso que o anjo obedece. Porque o anjo obedece a Deus. E a palavra é viva. E Deus é a palavra. Deus e a palavra são um. Então, quando você fala a palavra, você está declarando a identidade de Deus. Então, os anjos são ativados em cima da palavra. Entendeu? É isso que acontece. Então, quanto mais você traz a palavra, mais você vai ter o mundo espiritual funcionando a teu respeito. E os anjos trabalhando a seu favor. Anjos, eles trazem direção. Então, vamos para Atos 8:26. Vamos para o Novo Testamento. Você, Ana, você está falando só do Antigo Testamento. Não. O livro de Revelação, de Revelations, Apocalipse, fala sobre isso. Atos, vamos para Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 8, versículo 26. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais uns aos outros? Né? Então aqui está falando também da questão... isso aqui é 7, desculpa. É 8:26. Vamos lá. O anjo do Senhor... Olha isso, gente. Aqui, ó. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Então, o ministério dos anjos dá direção. Eu tenho que tomar uma decisão, eu não sei se eu vou para o caminho A, se eu vou para o caminho B. Ora e pede para que o Senhor mande um anjo para te dar a direção certa, para te colocar na direção certa, para te tirar da direção errada. Anjos são delegados. Tem mais, uma coisa que eu aprendi, está na Bíblia, mas eu não sei aonde está na Bíblia. Um anjo tem poder para destruir 138 mil pessoas. Esse é a potência de um anjo. Um anjo tem a potência para destruir 138 mil pessoas, tá? Então, o que acontece? Entenda que até em negócios, tá? Você pode pedir pelo Ministério dos Anjos. Então, peraí. Se um anjo pode destruir mais de 130 mil pessoas, imagina você quer lançar um produto. Você fala assim: Senhor, eu quero que o Senhor mande anjos para espalhar o meu nome no ouvido daqueles que podem comprar o meu produto. Pai, eu quero te pedir agora que o meu artigo possa atingir os lugares, as casas. Coloque anjos, Senhor, para levar o meu artigo na direção correta. Você pode orar no seu trabalho, pedindo para que anjos possam assoprar, que um anjo possa soprar o teu produto no lugar certo, para cair no lugar certo, para que a pessoa certa que vai comprar possa receber o teu produto, possa receber o teu anúncio. Então, esse é o tipo de oração que você pode fazer. Então, anjo pode, vamos lá, recapitular. Anjo pode trazer direção, anjo pode te dar, é usado para direção, anjo é usado para te proteger e para te servir. Vocês estão entendendo as funções de anjos e como que anjos podem atuar? Anjos vão para a guerra a teu favor, a respeito das pessoas. Então vamos de novo. Agora é Atos 8:26. 8:16. É isso mesmo, 16? Deixa eu pegar aqui. 8:16. Não é Atos aqui. Deixa eu ler aqui. Eu vou ler em inglês isso aqui. Então ele respondeu: não tenha medo. Aqui é falando de Elias, tá? Não tenha medo, pois aqueles que estão
Elias orou, eu peço a ti que abra meus olhos para que eu veja. E aí Deus abriu os olhos do homem para que visse uma montanha de anjos, cheio de cavalos, lutando a favor de Elias. Então o que acontece aqui? Aqui é uma situação em que Elias estava passando, em que com isso ele pediu a Deus que abrisse os olhos dele, e ele viu os anjos de Deus lutando, um exército de anjos lutando contra o povo. Então anjos, eles lutam a favor. Então se você está numa situação complicada, em que você precisa que alguém peleje por você, por que você acha que tem que ser você na força do teu braço? Se você tem aqui a palavra de Deus mostrando que Elias orou e teve um exército de anjos que entrou numa guerra a favor de Elias. Então esses são os exemplos que a gente precisa entender, que os anjos, eles entram em momentos que eles vão te entregar presentes espirituais. Você pode orar para que Deus coloque um microfone na boca de anjos para falar a teu respeito, seja lá para que for, ou para tapar a boca de quem você acha que vai falar mal a teu respeito, que fecha a boca daquele que está querendo falar mal a teu respeito. Então esse é o tipo de ministério de anjos que nós temos a nosso respeito. Então agora vamos lá. Como é que você, como um cristão, você como uma cristã, pode operar através do ministério dos anjos? Como eu disse, primeira coisa, você não ora, não faz oração, não conversa, não troca ideia, que nem é aquela questão da oração que tem do anjo da guarda. Não, você não ora para anjo, isso não existe. E eu vou mostrar para vocês agora em Revelation, Apocalipse, capítulo 19, 10. Esse é muito interessante, porque João teve uma visão, né? 19, 10. E aí, ó, estando de longe pelo temor do seu tormento, Anjos 19, 10, eu tô no 18, 19, 10, vamos lá, aqui. E eu lancei, isso é João, e eu lancei a seus pés para o adorar, mas o anjo me disse, olha, não faças isso. Sou teu conservo, sou teu servo, e de seus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora somente a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então o próprio anjo alertou João, não me adore, porque eu sou teu servo. Eu sou o seu servo. Olha a posição que o anjo se coloca, entendeu? Então você não pode orar para anjo, você não pode adorar para anjo, você não pode ajoelhar para anjo. Anjos respondem à palavra de Deus. A prova diz, eu falei para você, como é que anjo opera? Anjo opera em cima da palavra. Então vamos de novo para o livro de Salmos. Eu quero ir para Salmos, capítulo 103. Eu tenho aqui em inglês, mas eu quero achar a versão em português aqui. Cadê? Salmos aqui. Salmos 103. Versículo 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos. Vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a sua palavra. Os anjos obedecem a palavra de Deus. Você não adora a criatura, você adora o Criador. Combinado? Então, anjos respondem à palavra de Deus. Anjos existem para fazer a palavra de Deus se cumprir aqui na terra. Anjos existem para fazer se cumprir a palavra de Deus aqui na terra. Anjos existem para trazer o reino de Deus
para a terra. Anjos, eles são completamente motivados pela palavra. É assim que eles são ativados, entendeu? Então, isso é o que eu queria compartilhar com vocês, sobre o ministério dos anjos. É um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem pessoas que estão caindo em misticismo, entregando presente para anjo, fazendo oração para anjo, fazendo o que for para... Não! Você tem que adorar o Criador, louvar a Deus, por ser um Deus tão maravilhoso, tão zeloso, tão perfeito, de colocar seres espirituais designados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, que é você, que sou eu. Nós somos agraciados, nós somos favorecidos, nós somos aliançados a um Deus Todo-Poderoso. Nós que cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, que temos nosso espírito conectado ao Espírito Santo de Deus, nós podemos ter total convicção, total acreditar, total fé, mas é mais do que fé, é convicção de que Deus delega anjos para nos proteger, para mandar direção, para lutar a nosso favor, para nos dar provisão, para entregar bênçãos, para nos purificar, tocando em nossa vida, guardar em nós em situações que nós temos que ser guardados, nos libertar de tudo que nós temos que ser libertados. Deus é maravilhoso a ponto de fazer isso por nós, de criar criaturas tão celestiais que com a força de um toque pode destruir zilhões de pessoas. Esse é o ministério que eu quero que vocês entendam, que existe a nosso favor, para nos servir. Agora, quando eu falo para nos servir, não é que para a gente ficar em sombra e água fresca, é para que nós possamos cumprir com o propósito que Deus tem para nós, a nosso respeito aqui na terra. E porque muitas vezes, quanto mais nós vivemos uma vida em que nós podemos ter uma vitrine do favor de Deus na nossa vida, as pessoas vão olhar e falar: eu quero servir esse Deus, que a Ana, que a Rosa, que o Lindenberg, que o Álvaro, e serve. E sim, a presença de anjos podem ser sentidas em ambientes em que você está em adoração. Quando você começa a sentir a presença de Deus, você está sentindo a presença de anjos celestiais. E em cima disso também vem a presença de Deus. Então é esse o ponto que nós queremos. Eu quero entregar essa live hoje. Já está dando 1 hora exata. Eu quero fechar essa live entregando para você essa chave poderosa. O que eu sinto muitas vezes é o seguinte: se a gente não usa esse ministério, se a gente não traz à existência tudo aquilo que o Senhor criou para nós, é a mesma forma do que você como um pai, você como uma mãe, comprar um iPhone pro teu filho com o maior sacrifício, né? Maravilhoso. Você entrega aquele iPhone pro teu filho na caixa, todo bonitinho, o teu filho não abre a caixa e não usa o iPhone. Como é que você se sentiria? E eu creio que muitas vezes é assim que Deus se sente, porque Deus mandou seu Filho único e maravilhoso para morrer na cruz por nós, para não apenas pagar pelos nossos pecados, mas em cima disso, Ele entregou para nós que nós somos justiça de Deus na terra através de Cristo Jesus. E nós não usamos da nossa autoridade, nós não usamos o nosso dom de justiça. Nós achamos que nós não somos merecedores. Nós achamos que a minha preocupação em achar que atrapalhar Deus com a questão da minha empresa é firula. Não, para Deus não existe. Tem gente que acha. Um dia eu recebi até uma crítica, que eu fiz uma oração em voz alta de algo bem simples, de algum pedido bem simples. Aí a pessoa falou assim pra mim: ai, Ana, eu não acredito que você gasta o tempo de Deus com esse tipo de pedido tão superficial. Tipo, me condenando. Mas eu acho que a pessoa não está entendendo que para Deus não existe milagrinho, milagre e milagrão. Você pedir para Deus para ser convidada para ir num jantar cristão, ou você pedir para Deus para ser curado de uma doença irreversível, para Deus é a mesma coisa. Ele não é medido pelo tamanho do milagre. Ele é o grande eu sou.
Então, sim, você tem que entrar na ousadia de orar por detalhes, porque isso é dependência. E eu já falei sobre isso nas lives passadas. Tudo que nós precisamos é de uma postura do nosso coração. De ser completamente dependente de Deus em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Até quando você está sentindo sensações ruins, você ora e pede para o Espírito Santo de Deus te ministrar. E que você tem como te proteger de você mesmo, ora por essa proteção. Então é essa a questão de detalhes. Nosso Deus é um Deus de detalhes. Nós temos que orar por detalhes na nossa vida. Nós temos direito a sermos agraciados por Deus em detalhes pequenos. Pedi e dar-se-vos-ás, buscais e encontrareis, porque todo aquele que pede será dado, todo aquele que bate, a porta será aberta. Então é isso que eu queria entregar para você, essa questão maravilhosa de Hebreus 1, versículo 14, em que existe seres espirituais designados a nos servir para aqueles que herdam a salvação. Se você é uma filha de Deus, se você é um filho de Deus, existem anjos de Deus designados para te servir, porque você está aqui designado a herdar a salvação. Então, faça uso, glorifique a Deus, usando aquilo que Deus botou a teu favor. Essa é uma forma também de glorificar a Deus. Combinado? Fez sentido essa live? Então, eu estou terminando agora a live. Um beijo. E eu quero só dar um tchau aqui, um oi para todo mundo que participou. Eu vi aqui o Álvaro, a Rosa, o Lindenberg, tem a Marcele, Margarete, enfim, várias pessoas aqui que entraram. Marcos, um beijo para vocês. Você que está ouvindo essa live gravada, espero que tenha ficado com a palavra dentro do teu coração, que tenha discernimento de como for usar. E realmente vamos fazer a diferença aqui na Terra, tá bom? Um beijo e até mais, pessoal.